Bom, a questão 5 diz o seguinte: os padrões GASP são padrões para atribuição de responsabilidades. As responsabilidades de um objeto são expressas por um ou vários métodos. Então eu solicito que sejam citadas duas responsabilidades ou métodos de acordo com o que cada padrão prega. Então a gente aqui tem um padrão, um exemplo de resposta, eu tenho o nome do padrão e a descrição desse padrão em relação ao método. Então eu posso começar citando, né, os padrões. Então vamos lá, especialista. Depois eu tenho criador, controlador, invenção pura, polimorfismo, coesão alta, acoplamento baixo, indireção e variações protegidas. Então esses são os 9 padrões, vamos conferir. 3, 6, 7, 8, 9. Então são aqui os padrões. Então o que o especialista prega? Ou o que ele soluciona, na verdade? Então qual é o princípio básico para a atribuição de responsabilidades? Quem tem a informação para satisfazer essa responsabilidade. Então esse aqui é fácil. Qual a responsabilidade, quais métodos a gente pode citar dentro desse projeto? Então eu posso vir aqui em venda mesmo. Então venda. Todos esses métodos que estão aqui devem ter pelo menos um pouco do padrão especialista. Esse é o padrão básico, né? De repente pode ser que tenha algum método específico que não está tão aderente assim com o padrão especialista, mas ao mesmo tempo ele vai estar de acordo com outro padrão que foi adotado. Mas geralmente isso é difícil acontecer. Então vamos ver aqui, ó, o método getData que existe aqui. Então aqui a classe venda tem a responsabilidade de retornar, de devolver a data da venda. Então, por que ela é responsável por fazer isso? Porque ela tem a data. Então ela tem um atributo data aqui, então ela é responsável por fornecer essa data para quem solicitar. Então esse aqui pode ser um método ou uma responsabilidade que a gente pode citar. Então basta colocar lá, até posso copiar aqui, o método getData. Então esse aqui é o método getData. Então esse método está de acordo com o padrão especialista. Por quê? Porque a classe venda é responsável por devolver a data. Então esse método está com a classe venda porque ela tem essa informação, ela tem a data para ser devolvida. Há um outro método que a gente pode escolher aqui. O total. O total a gente já sabe que é o total da venda, ou seja, então quem é responsável por calcular ou devolver o total de uma venda? A venda. Então eu não posso ter esse método em outro lugar a não ser em venda. Então, e por que ela é responsável por isso? Porque como é que se calcula o total? O total é o somatório dos subtotais. O subtotal não é responsabilidade da venda. O subtotal é responsabilidade de um item de venda. Mas como a venda ela tem uma composição de itens de venda, então ela pode e é responsável por obter esses subtotais e fazer o somatório. Com isso, ela consegue devolver a sua responsabilidade, né, satisfazer a sua responsabilidade, que é devolver o total de uma venda. Então esse também é um outro exemplo clássico de venda, de responsabilidade de uma venda, obter o seu total. Então posso citar aqui esse método. Então por que novamente o getTotal é responsabilidade da venda?
e está de acordo com o padrão especialista, porque venda possui as informações para fazer isso, para fazer o retorno do total. Então isso a gente pode escrever dessa forma. Bom, vamos seguindo. Criador. O criador tem a responsabilidade de definir quem é o responsável por criar objetos. Então basta a gente analisar no projeto onde a gente faz o new, onde a gente dá um comando new, ou seja, comando de criação de objetos. Então aqui em venda eu tenho um local onde eu faço a criação de objetos? Tenho, né? Então eu posso desconsiderar a criação de estrutura de dados, como a relist, isso que a gente pode desconsiderar, faz parte da... A gente está usando uma classe da linguagem, mas eu tenho um outro momento aqui, eu faço new. Então, esse new item de venda. Por que a venda ficou responsável por criar itens de venda? Então, esse é um exemplo clássico do criador, ou seja, quando eu tenho uma composição, onde eu tenho uma associação forte, né, todo parte, de venda com item de venda. Então, venda tem um conjunto de itens de venda. Então, quem é responsável por criar o item de venda é quem o possui, né, quem possui o item de venda. Então, esse aqui é um exemplo também clássico de definição do padrão criador. Então, o método criar item de venda é um método de exemplo que a gente pode citar aqui para o padrão criador. Pronto. Agora, isso aqui eu posso formatar. Depois eu formato isso aqui. Vamos identificar um outro exemplo de um padrão criador. Basta procurar então. Eu vou lá no controlador, por exemplo. O controlador tem aqui um método cadastrar especificação de produto. Venda controlador. Então, aqui eu tenho o new, ou seja, esse método cadastrar especificação de produto está de acordo com o padrão criador? Se a gente analisar, bom, especificação de item faz parte da venda controlador? Então, se eu analisar aqui, existe um atributo aqui, lista de especificação de produto? Não tem. Nós não temos aqui uma associação desse tipo. Então, por que está colocado aqui a criação da especificação de item? Bom, alguém tem que criar especificação de item. Do jeito que está aqui, eu tenho apenas venda controlador para fazer isso. O ideal é que eu tivesse, e isso é respondido nas questões seguintes, né, questão 9 e 10, eu devo ter um controlador para especificação de item. E esse controlador pode ser responsável por criar uma especificação de item. Aqui, nesse contexto aqui, está errado porque venda tem que controlar, o controlador de venda tem que controlar venda, não o cadastro de especificação de item. Ok? Então, são duas questões aqui. Ó. Primeiro, o controlador pode e deve ficar encarregado de criar a especificação de item. Por quê? Porque, afinal de contas, alguém tem que criar. Quem deve criar isso? Na interface eu não posso. A própria especificação de item não pode criar a si própria. Então, alguém tem que criar. Então, aqui no caso, seria um caso de uso, um CRUD normal, né, onde eu faço o cadastro de itens. Quem deveria criar esses objetos de especificação de item seria um controlador de especificação de item. Então, no caso aqui, o controlador passou a ser a classe responsável por criar esses objetos. Tá? Então, esse método aqui a gente pode citar, mas lembre-se, nas questões seguintes a gente vai analisar essa questão. Venda controlador não pode ficar responsável por cadastrar a especificação de produto ou de item. Quem tem que ficar responsável é um controlador, sim, mas o controlador de especificação de item. Mas nesse momento, né, como o projeto está desse jeito, até a gente mudar, esse é um método que a gente pode citar.
Um outro caso que a gente pode analisar é na venda, aliás, na visão. Na visão, existe uma responsabilidade de criar objetos? Então, se a gente analisar aqui na visão, nós não temos nenhuma responsabilidade de criar objetos. Isso é uma característica importante. Então, a gente só pode criar objetos de visão. Então, como aqui eu não tenho outros objetos de visão, apenas a própria visão, venda visão, então eu só delego isso a outras classes, né? Então, venda visão não emprega nenhum tipo de padrão criador. Se a gente analisar agora o controlador. Bom, o controlador é fácil, né? Embora seja fácil, muitos não aplicam esse simples padrão. O que o controlador faz? Ele recebe um evento de interface, um evento que a gente chama de evento de sistema. Então, sempre quando a gente tiver um evento na interface gráfica, esse evento tem que ser tratado por um controlador. Então, aqui nós temos a venda visão. Então, todos esses métodos de sistema, todos esses eventos de sistema, por exemplo, registrar pagamento, obter troco, obter total, obter desconto, registrar pagamento, cadastrar especificação de alguma coisa, ou seja, todos esses métodos, eles têm que repassar essa solicitação, né, da interface, ou do usuário que usa a interface, para o modelo. Enfim, né, no final dos contos é isso. Mas isso tem que ser passado através de um controlador. Então, por exemplo, cadastrar a especificação de produto. Se é um evento de sistema, quem tem que ter essa responsabilidade para tratar isso é o controlador. Então, aqui todos esses métodos que são eventos de sistema, que tem uma interação com o usuário, por exemplo, registrar pagamento com cheque, adicionar item, todos esses métodos são responsáveis, são tratados pelo controlador. Então vejam, venda controlador, venda controlador, venda controlador. Então todos esses eventos são repassados para o venda controlador, que então recebe essa solicitação, repassa para o modelo ou para o repositório, né? Enfim. Então na venda visão, que foi criado aqui para tratar um caso de uso para fazer processar venda, todos esses métodos aqui são responsáveis por receber a solicitação do usuário e repassar para um controlador. Então, a gente pode analisar assim, ó, a venda visão tem aqui cadastrar a especificação de produto, que por sua vez também tem, no caso aqui, o mesmo nome, lá no controlador. Então, se eu for nesse método aqui lá no controlador, veja, então esse método aqui, cadastrar especificação de produto, é um método responsável por receber uma solicitação de interface, de tratar um evento de sistema. Então, esse pode ser considerado um método que foi usado, foi criado seguindo o princípio ou padrão controlador. Esse, então, é um exemplo. E todos os outros métodos que estão aqui, por exemplo, na venda eu tenho que exibir a informação de desconto, na interface gráfica, né? Então, repassa para o controlador. Então, esse aqui pode ser um outro método que a gente define no controlador para tratar esse evento. Só a assinatura tá bom, né? Ok. Invenção pura. Invenção pura é um outro padrão que eu acho relativamente fácil, porque se não se encaixa vamos dizer, no modelo de domínio, tudo que a gente criar que não faz parte do domínio é uma invenção. Então, no caso do nosso projeto aqui, eu criei aqui uma classe chamada onde é que está? Especificação de aqui, um controlador aqui, ó. Vejam,
inclusive que não faz parte do modelo. Ó. Então, item de venda detalhe. Esse item de venda de detalhe eu criei para fazer para intermediar os itens de venda do modelo com a exibição desses itens de venda na interface gráfica. Então isso aqui eu inventei, eu criei, não faz parte do modelo, faz parte do controlador, ou seja, ele intermedia o item de venda no modelo com o item de venda na visão. Então o controlador tem essa responsabilidade, não se esqueça. Então, um método ou um comportamento, uma responsabilidade que a gente pode definir, criando, aqui no caso eu criei uma classe para fazer tal coisa. Né? Então todos esses métodos que eu criei aqui, obter subtotal, quantidade, preço, descrição, são métodos cuja responsabilidade faz parte da item de venda e que tem, né, como objetivo intermediar o item de venda do modelo com a exibição desses itens de venda por parte da venda visão. Isso é feito através do controlador. Então está na camada de controle. Então isso que a gente pode citar aqui na invenção pura, a gente pode colocar assim como aqui olha só, por isso que eu coloquei aqui responsabilidade. Eu não coloquei só método, né? Porque uma responsabilidade é algo maior. Não é só um específico método, mas um conjunto de métodos que de uma classe tem essa responsabilidade. É uma visão mais abrangente. Então a classe item de venda detalhe. Então essa classe aqui, com seus métodos, definem essa invenção pura que eu criei. Um outro exemplo de invenção pura é o próprio repositório. É o clássico exemplo do repositório. Né? Então, aqui eu tenho no pacote repositório, eu tenho uma classe que representa onde eu vou armazenar esses objetos em memória. Então, repositório é um exemplo de uma invenção pura. Ou seja, não faz parte do modelo isso aqui. Tecnicamente falando, tudo que não está dentro do pacote modelo não faz parte do modelo, ou seja, é uma invenção. A gente cria para fazer com que o modelo funcione da melhor forma possível. Inclusive a visão não faz parte do modelo. A visão é uma forma de exibir esses objetos. Então, tudo que não faz parte do modelo, a gente pode considerar que é uma invenção para esse modelo trabalhar da melhor forma possível. Então eu posso citar aqui os métodos de repositório. Classe repositório. Agora sobre o polimorfismo. Bom, se eu tiver polimorfismo em algum momento aqui, é sinal que eu tenho polimorfismo adotado nesse projeto, ou seja, o padrão polimorfismo adotado. Então vamos analisar onde é que eu tenho polimorfismo. Nas próprias questões que eu pedi para vocês, vejam, eu tenho aqui uma interface de pagamento. Eu posso ter vários tipos de pagamento. Então, pagamento com cartão de crédito, com cheque, ou seja, essas classes aqui implementam a interface de pagamento, ou seja, nós temos aqui, vamos dizer assim, comportamento dependente do objeto que está na memória, né, naquele momento, o objeto corrente. Né? Então, se eu olhar na minha interface, basta olhar na interface, esses dois métodos aqui são os métodos polimórficos, ou seja, eles vão mudar de acordo com o tipo de pagamento que eu escolher, o objeto do pagamento que está em execução naquele momento. Então aqui eu tenho dois métodos polimórficos. Esses dois métodos aqui, está bem claro, se são esses dois métodos polimórficos, são esses dois métodos que eu posso citar como um exemplo de polimorfismo. Simples assim. E eu posso até citar mais, né? Eu tenho mais outras classes que usam polimorfismo, que é
a estratégia de desconto. Então aqui eu tenho 3 métodos que são métodos polimórficos. Eu tenho mais ainda, eu tenho o repositório, eu transformei como uma interface. Todos esses métodos aqui são métodos polimórficos, ou seja, eles vão ser implementados e vão ser executados de acordo com o tipo de repositório que eu especificar. No caso aqui eu tenho apenas um repositório, mas eu poderia ter mais repositórios que implementassem essa mesma interface. Coesão alta. Coesão alta é um padrão de projeto GRASP que eu acho um dos mais difíceis, né? A coesão alta depende do entendimento que se tem sobre o que a classe faz, como ela faz. Então, se a classe está coesa, o que é coesão, né? Se a classe está correta, se ela não faz mais o que deveria fazer, se ela não faz menos do que deveria fazer, acredito que, que a gente está de acordo com o padrão. Então vamos analisar uma classe, vamos pegar uma outra classe aqui, deixa eu ver, especificação de item, vamos analisar essa classe aqui. Bom, o que essa classe deveria fazer? Tratar da especificação de itens, o que é especificação de detalhamento de itens. Então, se ela faz mais do que deveria fazer, ela não estaria coesa. Então vejam, ela tem 3 atributos, o ID, o preço e a descrição. E ela também tem um conjunto de itens dessa especificação de item. Então, aqui tem os métodos acessórios, né? Get, setter. Tem os métodos para adicionar os itens na sua lista de itens. Métodos para remover essa lista, obter a quantidade, enfim. Então, essa classe aqui me parece que está coesa. Por quê? Porque ela não faz mais do que ela deveria fazer. Ela não tem mais responsabilidades. Então, a alta coesão alta, ela está muito associada com o princípio SRP, princípio da responsabilidade única. Então, essa classe aqui tem que ter apenas uma responsabilidade, que é especificar os itens, de acordo com suas características, né? E tratar isso, né? Como eu tenho lista de itens, eu tenho que ter responsabilidades, métodos, né? Para tratar o trabalho dessa estrutura de dados aqui, né? Como adicionar e remover. Uma outra classe qualquer outra classe que a gente pode analisar aqui, por exemplo, repositório. Repositório está coeso? É uma classe coesa? O que o repositório tem que fazer? Bom, ele tem que persistir esses objetos, aliás, ele tem que armazenar esses objetos em memória, no caso aqui. Então ele faz mais do que deveria fazer. Se ele tem uma lista de especificações, lista de vendas, então ele tem que ter métodos para recuperar e armazenar esses objetos dessas listas. Então, ele faz mais do que deveria fazer. Se ele foi criado, se ele foi inventado justamente para isso, para que ele faça uma coisa específica, que é armazenar esses objetos em memória, nesse caso aqui. Então, qual a responsabilidade aqui que a gente pode citar? Vamos analisar mais uma classe aqui, a classe principal aqui, a venda. A venda faz mais do que deveria fazer aqui. Então, veja, vamos analisar aqui alguns métodos. Setar a estratégia de preço de venda. Se a venda possui uma estratégia de desconto, ela poderia ser responsável por setar essa informação. Obter a data, obter o total dela, o total com desconto dela, fazer com que ela fique completa, fornecer a informação se ela está completa ou não, o ID dela, registrar o pagamento dela, o troco dela, se ela está paga ou não, se ela fornecer o desconto dela, desconto da venda, registrar o pagamento com cartão de crédito para ela. Então, a maioria, ou se não todos os métodos que estão aqui, a princípio estão coesos. Ok? Então, isso que a gente pode falar aqui na resposta da coesão alta. A classe venda, a classe repositório
possui responsabilidades coerentes com o objetivo da classe. Ok? Então a classe, posso citar aqui classe venda, classe repositório. Então, são exemplos de responsabilidades com coesão alta. Acoplamento baixo também é associado ao acoplamento à coesão alta. Então, acoplamento baixo significa isso. Significa que eu tenho que ter classes associadas de tal forma que não crie uma dependência muito grande. Ou seja, que não fique muito amarrado uma classe com outra classe. Então, se a gente analisar aqui, ó, o repositório. O repositório é uma classe concreta, mas ele tem uma interface, ou seja, a dependência que vai existir de um repositório concreto é relativo à interface, ou seja, se a interface mudar, as classes concretas terão que mudar. Mas a interface geralmente tem uma instabilidade muito maior que uma classe. Então, como eu vou implementar, isso pode variar. Agora, o que eu vou implementar, que são as assinaturas dos métodos que a gente coloca numa interface, isso não muda toda hora, né? Isso pode mudar no início de um projeto, mas assim que o projeto está estável, isso não vai mudar frequentemente. Agora, como esses métodos são implementados, as classes que vão ser criadas para implementar essa interface, isso pode variar de forma muito mais frequente do que uma interface. Os pagamentos, né, que a gente faz aqui, então também são exemplos. Os pagamentos seguem uma interface, os descontos que a gente concede também seguem uma interface, ou seja, as dependências que existem são em relação às interfaces. Quando uma classe concreta depende de outra classe concreta, por exemplo, venda está associada com uma classe concreta, item de venda. Então, nesse caso aqui, existe uma dependência, um complemento forte entre venda e item de venda. Até porque é uma composição, a gente está dizendo, uma associação forte, todo parte. Então, isso é uma característica da composição, né? Poderíamos ter criado uma interface para itens de venda? Sim, poderíamos ter criado, né? Mas a gente também não pode criar interfaces só para, vamos dizer assim, para manter essa dependência fraca, sendo que eu nunca vou ter outro tipo de classe diferente de item de venda, né? Então eu tenho que analisar o custo-benefício disso. Ok? Indireção e variações protegidas estão também intimamente ligados ao acoplamento baixo, né? Então, o que é a indireção? Não é uma ligação direta, não é uma associação direta, é indireta. A ligação que existe de uma classe A com a classe B, se ela for direta, não existe indireção. Ou seja, então, a classe venda com o item de venda não existe uma indireção. Elas estão ligadas diretamente. Agora, um pagamento com venda, vejam, pagamento aqui, ó, com venda, existe uma indireção, ou seja, existe uma interface intermediando a venda com o pagamento. Isso possibilita um acoplamento baixo, ou seja, a indireção, através do uso de interfaces ou classes abstratas, fornece um acoplamento baixo, um acoplamento menor. As variações protegidas estão também, vamos dizer assim, associadas à indireção pelo fato de que a gente tem que se proteger de classes que variam, né? A gente tem que se proteger de classes que variam, que podem variar. E quando uma coisa varia, a gente tem que se proteger dessas mudanças, né? Variação é mudança. Então, se a classe pagamento muda, eu tenho que me proteger desse pagamento, ou seja, dessa mudança de pagamento. Eu crio uma interface. Se a forma de desconto muda, eu tenho que criar uma interface para me proteger dessas mudanças.
Se o repositório muda, eu tenho que criar uma interface para me proteger das mudanças que o repositório pode ter. Enfim. Então são formas de pensar, são estratégias, são conselhos que a gente tem que adotar na hora de projetar. Vejam, venda, novamente, venda e item de venda. Eu estou me protegendo de variações no item de venda? Não, aqui eu não estou me protegendo. Então, uma ligação direta. Né? Então, existe momentos que eu uso e momentos que eu não uso esses padrões. Mas, quando eu não uso esses padrões, eu tenho que ficar ciente das consequências que eu vou ter. Porque eu tenho aqui uma dependência forte. Se uma mudar, vai afetar a outra. Então, quanto mais interdependente, melhor. Enfim, essas são algumas considerações sobre a questão número 5. Até a próxima.